Estimado diácono Sandoval, caros ouvintes da Cacau FM e Bicaro Web Rádio, irmãos e irmãs que rezam de casa por meio das redes sociais da nossa paróquia, celebramos o primeiro domingo do tempo quaresmal, na quarta-feira de cinzas. Nós iniciamos com a missa e o rito da imposição das cinzas, esse tempo onde a igreja nos convida à conversão, onde a igreja nos convida a um tempo de penitência, um tempo de preparação para celebrarmos a Páscoa do Senhor. Hoje, iniciando essa primeira semana da Quaresma, a palavra de Deus nos convida a refletir acerca das tentações sofridas por Jesus, mas se observarmos, a liturgia toda ela nos fala das tentações na história da humanidade. Desde a origem, as tentações se fizeram presentes. O livro do Gênesis, o texto que nós ouvimos hoje, nos fala justamente da tentação sofrida por Eva e Adão. Motivados pela serpente, eles foram aguçados a experimentar da árvore do conhecimento, e por essa ação, por essa atitude, eles cometem dois pecados. O pecado da soberba, de querer ser igual a Deus, porque essa foi a motivação maior dada pela serpente. Se comeres deste fruto, não morrerás, mas vós não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que dele comeres, vossos olhos se abrirão e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. E isso então aguça a esses dois pelo a vontade, o desejo de conhecer. Uma vez que eles são movidos por esse desejo, eles então desobedecem a Deus. O segundo pecado é o pecado da desobediência. Então eu quero ser dono de mim mesmo e eu desobedeço aquele que obedeceria. Não preciso mais de Deus, não preciso mais obedecer. Então inicia-se lá na origem também essa realidade de pecado. Como que o pecado entra na história da humanidade? Entra justamente pela soberba e pela desobediência. E por causa do pecado, toda a humanidade está subjugada à morte. A morte é o salário do pecado. A morte é o salário do pecado. Toda a humanidade, então, está submissa à morte por causa do pecado. Na carta de São Paulo aos Romanos, foi lida o texto mais breve, mas o texto da liturgia de hoje, o mais longo. São Paulo vai afirmar que de Adão até Moisés, a morte reinou. O que é que São Paulo está querendo dizer? Que de Adão até Moisés, não existia um meio como
combater a morte por causa do pecado. Estavam todos subjugados à morte. Com Moisés, Deus institui os 10 mandamentos. Na quinta-feira, quem esteve à missa ou quem teve acesso à liturgia da palavra, da missa da quinta-feira das cinzas, no livro do Deuteronômio, nós escutávamos a palavra de Deus que dizia: diante de vós eu vos apresento a vida e a morte, a felicidade e a desgraça. Escolhe, pois, a vida. Justamente, caríssimos irmãos e irmãs, neste livro apresenta-nos um caminho para que possamos escolher a vida. Isso para o povo de Israel, isso lá na origem, lá no tempo de Moisés. Deus institui os 10 mandamentos, as suas leis divinas, pelas quais, se os homens observarem, colocarem em prática, eles então são libertados, são livres do jugo da morte, são livres do pecado. Então, em Moisés, Deus apresenta para toda a humanidade o caminho para se libertar do jugo da morte eterna, para abandonar então o jugo do pecado. Por isso é apresentado 2 caminhos: a vida e a morte, a felicidade e a desgraça. Para alcançarmos a vida e para vivermos felizes, é nos apresentado então as leis de Deus. Somos livres. Devemos fazer uma escolha. Deus não nos obriga, mas Ele nos propõe e nos apresenta então um caminho. Somos livres para escolher. O que nós vamos escolher? A vida ou a morte? A felicidade ou a desgraça? Cada um de nós, caríssimos irmãos e irmãs, devemos escolher. Por isso São Paulo, ainda na carta aos Romanos, no texto de hoje, afirma-nos que a graça de Deus, que a misericórdia do Senhor é um dom bem maior do que o pecado que se instalou na vida da humanidade. Então, por um homem, o pecado entrou no mundo e entra justamente pela desobediência. Mas o dom da graça de Deus entra na história da humanidade pela obediência de outro homem. Pela obediência de outro homem, que nós sabemos que foi Jesus. Então, nós olhamos para a nossa origem e encontramos lá na nossa origem o pecado da desobediência, da soberba. E olhamos para Jesus e encontramos nele a salvação para toda a humanidade. Ele que vem com a missão de redimir a humanidade dos seus pecados. E para que isso acontecesse, ele encarna na nossa realidade humana, vive todas as experiências humanas, menos o pecado. Menos o pecado. E por causa disso, então, ele vence, ele destrói o pecado. Por isso, todos nós somos convidados a ser renovados em Cristo. Na Semana Santa, quando estivermos rezando com o relato da paixão de Cristo, tem uma frase que Jesus disse: vê, eis que eu faço nova todas as coisas. E de fato, ele renova a humanidade inteira
por meio do seu sofrimento e, sobretudo, por meio da sua fidelidade ao Pai. Mas isso, caríssimos irmãos e irmãs, essa fidelidade ao Pai dá-se início desde o seu nascimento, mas, sobretudo, fica visível para nós hoje no Evangelho que nós ouvimos, conhecido como o Evangelho das tentações de Jesus. Enquanto Adão e Eva não foram fortes suficientes para dizer não à tentação de comer do fruto da árvore do conhecimento, Jesus, após ser batizado no Rio Jordão, se retira no deserto e durante 40 dias e 40 noites ele permanece em jejum e oração, e esse tempo é um tempo onde ele é tentado. São Mateus relata para nós 3 momentos fortes onde Jesus foi tentado no seu retiro espiritual, no seu deserto, na sua oração. E a cada proposta, cada tentação apresentada para Jesus, Jesus permanecia firme e destruía essas tentações por meio de 2 realidades presentes na sua vida. Jesus conhecia os desígnios de Deus, Jesus conhecia a palavra e Jesus estava alicerçado, sustentado por meio da oração. Então, Jesus nos ensina que para vencermos, para superarmos todas as tentações da vida, nós precisamos de 2 coisas: conhecer a palavra de Deus e estar em plena comunhão com o Pai por meio da oração. As tentações que aqui foram apresentadas a Jesus, Jesus as vence justamente porque ele conhece a palavra. Quando o diabo fazia uma proposta para ele, imediatamente ele dizia: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele conhece as Sagradas Escrituras, ele conhece a vontade do Pai, e por isso, então, ele destrói, desarma as armadilhas do inimigo por meio do conhecimento e por meio da oração. E por último, a última tentação de Jesus, a maior tentação que ele sofre, quando o diabo apresenta para ele todos os reinos do mundo e faz a proposta: tudo isso será seu se você se ajoelhar e me adorar. E Jesus, então, mais uma vez, permanece firme e diz: está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e somente a ele prestarás culto. Vai-te embora, Satanás. E assim, então, Jesus vence as tentações por meio da oração e por meio do conhecimento da vontade de Deus. Agora, caríssimos irmãos e irmãs, não basta conhecer a vontade de Deus, não basta conhecer as Sagradas Escrituras, eu preciso crer nas Sagradas Escrituras, eu preciso acreditar nos ensinamentos de Deus. Isso assim, então, quando as tentações baterem às nossas portas, nós teremos respostas concretas, seguras, para dizer não a todas essas tentações, a tudo aquilo que é nos apresentado no cotidiano da nossa vida, que vai de encontro ao projeto de Deus, que vai de encontro ao projeto do Pai. Aqui nós lembramos dos santos, sobretudo alguns mártires. Santa Inês, jovenzinha, quando um jovem queria tocar na sua pureza, fez proposta e tudo, e ela dizia: longe de mim
de desobedecer ao meu Senhor. Longe de mim desobedecer ao meu Senhor. Tantos outros santos fugiam do pecado, se distanciavam das ocasiões de tentações, porque eles não queriam ofender a Deus. E não queriam ofender a Deus, não por medo de Deus, mas por amor a Deus e por medo do inferno. Essa deve ser também a nossa busca constante. Eu não vou ofender a Deus. Eu não vou permitir que as tentações me levem ao pecado. Não por medo, mas por amor a Deus. Os santos amavam a Deus. E na compreensão do seu amor para com o Pai, fazia com que eles fugissem das ocasiões de pecados e dissesse não a todas as tentações que batiam à sua porta. Assim também, caríssimos irmãos e irmãs, ao iniciarmos essa primeira semana do tempo quaresmal, a igreja nos convida a rezar com a Sagrada Escritura, a melhorar a nossa vida de oração e nos perguntarmos quais são as tentações que hoje estão querendo me tirar do projeto de salvação. Quais são as tentações que hoje querem me afastar de Deus? Quais são as tentações que todos os dias eu preciso me voltar para o Senhor e dizer não? E como eu vou vencê-las? Como eu vou e onde eu vou encontrar força para dizer não a todas essas tentações? Jesus hoje nos dá um ensinamento para que sejamos fortes e para que possamos desarmar as ciladas do inimigo. Nós precisamos então de uma vida de oração. Precisamos rezar mais. Precisamos ter uma intimidade com o Senhor. Por isso, o tempo quaresmal é esse tempo propício para rezarmos. A igreja nos apresenta um tripé que nos sustenta ao longo desse tempo quaresmal: a oração, o jejum e a caridade. A oração é uma relação de eu e Deus, você e Deus. O jejum, uma relação eu mesmo. E a caridade é uma relação com o próximo, eu e o outro. Se colocarmos em prática, caríssimos irmãos e irmãs, esses 3 exercícios, nós venceremos todas as tentações que porventura serão nos apresentadas ao longo da vida, e no final da vida seremos coroados como vitoriosos. Alcançaremos a graça que está na presença de Deus. Por isso nós devemos lutar todos os dias por meio de um conhecimento maior da palavra de Deus e por meio de uma vida de oração. Rezar e conhecer as Sagradas Escrituras para vencer as ciladas do diabo, para vencer as tentações desse mundo. E são muitas as tentações. Precisamos ampliar o nosso conceito de tentações. Precisamos ampliar o nosso conceito de tentações. São muitas. A tentação do poder, a tentação do desejo desenfreados, a tentação, tantas outras tentações que existem por aí. E eu preciso ter consciência do que, de fato, tem sido tentações na minha vida que querem me tirar do caminho do Senhor, querem me afastar de Deus. O desânimo, a tentação de abandonar a igreja para seguir seitas. Eis uma grande tentação no mundo de hoje. Quantas pessoas são tentadas a abandonar o caminho da verdade, a abandonar a obediência a Cristo Jesus para viver experiências em seitas, viver experiência em filosofias de vida, viver experiência em realidades que não nos constituem
enquanto imagem e semelhança de Deus. Existem muitas tentações, caríssimos irmãos e irmãs, e nós, para vencer todas elas, assim como Jesus venceu, nós precisamos de duas coisas: conhecer e crer na palavra de Deus e uma profunda intimidade com o Senhor por meio da vida de oração. Que essa primeira semana do tempo quaresmal sirva para nós como exercício, buscar estar com a palavra de Deus nas mãos, rezar mais com a Sagradas Escrituras, desenvolver uma intimidade maior com o Senhor e nos preparando para celebrarmos a Páscoa e possamos então, a cada dia, dizer não às tentações desse mundo. Que Nossa Senhora interceda sempre por nós e nos ajude a sermos perseverantes na fé e na comunhão com o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai,